Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar o seu coração e fortalecer sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, recebemos Aquilino Balbinotti. Hoje, ele faz parte da liderança da igreja do JuVV, mas quando a sua esposa foi batizada, ele ficou contrariado. Um tempo depois, houve uma reviravolta na vida dele. Prepare-se para uma conversa recheada de testemunho. Balbinotti, nós estamos aqui para que você possa nos contar a sua trajetória. E eu quero começar lá do início mesmo. Você é de Curitiba? Como é que era a sua família? Como que ela era composta? Conta pra gente. Então, eu sou nascido no interior do Paraná, Laranjeiras do Sul. Meu pai era proprietário de hotel e fazenda. E nós somos em 15 irmãos, família grande, 8 homens, 7 mulheres. Meu pai italiano, minha mãe também, muito rigoroso com a família. Sempre se preocupou muito em que todos fossem trabalhadores, honestos, corretos. E foi uma das grandes legados que meu pai deixou para a gente. Aprendi a trabalhar na agricultura. Até os meus 17 anos, lá eu permaneci. E aí fui chamado no Exército Brasileiro, cumpri minha missão lá. Saindo de lá, fui convidado para trabalhar no banco. Entrei lá, trabalhei lá por 25 anos como executivo. Entrei como office boy, saí como executivo. Uma carreira vitoriosíssima. Fui campeão brasileiro 2 vezes, eleito como o melhor executivo do Brasil. Então, só tenho a agradecer tudo o que aconteceu na minha vida até hoje. Ai, que bom. Então, ali já cedo, né, ali com a sua família, tendo já uma excelência, né? Sempre fazendo ali o seu melhor. Mas conta pra gente se você, nesse momento ali com a tua família, você frequentava alguma igreja, você tinha esse lado espiritual, como que era? Sempre meus pais, os dois católicos, né? Toda a família já vem já desde os bisavós, né? Família italiana, geralmente tradicional são católicos, né? E eu sempre frequentei a igreja, sempre fui muito assíduo com a igreja, apesar dos católicos não ter muito costume de ler a Bíblia, mas eu sempre fui leitor da Bíblia. Desde que eu casei, sempre a minha esposa também tinha o mesmo hábito, e até eu conhecer a Igreja Adventista, né? Então, permaneci lá por 67 anos, e depois a família da minha esposa, todos adventistas. Eu era o único genro que não era adventista, e a minha esposa também, né? Mas isto nunca criou divergência na família, mas pelo contrário, minha esposa, minha sogra, aliás, sempre diziam as minhas cunhadas que ele era o genro preferido. Não sei porquê, mas a gente se dava muito bem. É uma pessoa respeitosa, muito educada. Já faleceu. E após o falecimento dela, a minha esposa, o Espírito Santo, acredito que habitou nela e disse: vá para a igreja da minha mãe. E ela assim o fez. Veio aqui para a igreja. E eu fiquei relutando muito com isso. Isso para mim foi muito difícil na época. Minha esposa ficou 3 meses me convidando. Como nós sempre tivemos um relacionamento assim, eu falo, extraordinário como casal, nunca tivemos problema. E eu disse para ela: eu acho que agora você estragou nosso casamento. 42 anos de casados, e você vai mudar, eu vou para uma igreja, você vai para outra, não vai dar certo. Mas em momento algum ela desanimou.
Aham, né? sim. Mas quando você estava lá, frequentando a igreja católica, você comentou que lia a Bíblia e tinha algumas indagações. Como Muitas, que muitas. isso era respondido? Como que acontecia? Aí começou a grande polêmica para mim, né? Porque como eu lia muito, apesar de não estar fazendo um estudo bíblico com alguém, né, com um teólogo, então, mas o que eu percebia é que tinha muita coisa da igreja que não batia com a Bíblia, né? E que não estava sendo ensinado o que estava na Bíblia. Como eu era amigo dos párocos, eu moro a meia quadra da igreja católica, eu perguntava muitas coisas para ele. Perguntava principalmente sobre o sábado. Eu nunca obtive uma resposta. Sempre aquela enrolada e tal, e ficava por isso. Falei, então, realmente está certo, eu acho, o sábado. Mas, né, você está naquela igreja, então... e como eu tinha a família da minha esposa, que já era adventista, e ele sempre nos colocava na estação do sábado. E realmente, não só isso, mas muito questionamento meu ficava sem resposta. E como eu estava te falando, quando eu vim para cá, depois de muita luta, minha esposa me convenceu a vir um dia. Eu falei, eu vou um dia lá. Só que você vai ter problema, porque eu vou perguntar muito. Você sabe como eu sou perguntador, eu não gosto de ficar com dúvida. E será que não vou criar problema lá na tua igreja? Falei desse jeito. Ela disse, não, você pode perguntar tudo o que você quiser. E assim eu fiz, cheguei aqui, comecei a perguntar, deixei o Lúcio quase louco, coitado, tanto que eu perguntei para ele, mas ele, em momento algum, ele jogou os betes, ele foi muito paciente comigo e entendeu que eu precisava conhecer a Bíblia melhor, né? E ele não me deu uma única resposta como pessoa, porque eu já havia avisado minha esposa, se vir com resposta de pastor ou alguém que está no estudo, como homem, eu não o aceito, só aceito aquilo que vir pela Bíblia. E todas as respostas desta igreja foram me dadas pela Bíblia. Então, para mim, é a igreja verdadeira e é a igreja que mais acho que faz o correto, o que está na Bíblia, sabe? Então, isso me deu uma segurança, uma tranquilidade, e me convenci 100% de que esta é a igreja certa. O Lúcio, então, o Lúcio é o professor, né, ali da A escola, classe, que é ali do Novo Tempo. Perfeito. Mas antes disso, quando ali na família ali da sua esposa, adventistas ali, eles estavam guardando o sábado, mas você participava junto, guardava o sábado junto ou não? Como que Não, funcionava? não guardava o sábado. Uhum. Eles respeitavam, né? Mas nunca deixaram de recomendar. Falou, olha, você precisa verificar melhor, porque o sábado é o dia santo. Tanto que a minha sogra, um período, ela veio para Curitiba, ela morou 5 anos aqui conosco, nós levávamos ela na igreja, não era nem esta igreja, era outra igreja antiga ainda, aquela igreja pequenininha que tinha ali no Juvevê. A gente levava ela sempre, mas a gente não participava dos cultos. Então eu não conhecia a igreja por dentro, né? Conhecia por fora, mas por dentro não. E todo católico sabe que tem uma rejeição muito grande quando você fala, agora vamos para uma igreja evangélica. É um problema sério. Mas o católico que fala que realmente quer buscar Deus, ele vem para cá e ele se apaixona pela igreja adventista. Porque eles são fiéis à Bíblia. Isso é fundamental. Isso, então as tuas indagações, elas foram respondidas, o Lúcio conseguiu 100%. dar as respostas ali, mas a Salete, a sua esposa, ela já estava antes. Sim, ela se batizou antes que eu, né? Até porque ela, pelo próprio contato dela com as irmãs delas passavam muita coisa para ela, né? Para mim eles evitavam um pouco, né? Porque achavam que eu não aceitaria de jeito nenhum. Então a Salete já veio mais lapidada para cá, vamos dizer assim, né? E ela se batizou já bem antes que eu, né? E como é que foi a decisão dela do batismo, assim, ao seu ver, para você? Como é que foi para mim isso? foi um impacto assim muito, porque eu ainda não estava convencido da igreja adventista. Então isso para mim foi um dia muito difícil para mim, no dia que ela veio se batizar. Tanto que eu sentei já bem lá atrás, não fui lá na frente, né, porque eu estava contrariado, achando que ela não precisava se batizar. Falei, você já é batizada na igreja
católica, para que você vai se batizar novamente? Na Bíblia fala que é só uma vez, tá? Mas isso era tudo falta de conhecimento, né? A diferença é que precisa se batizar por imersão, né? E aí no dia, quando eu vi a primeira vez estar nessa igreja, só recapitulando, eu conheci uma pessoa aqui que chamou Rômulo. Conhecia não, é a única pessoa que eu conhecia do meu convívio. Ele jogava futebol comigo, e eu cheguei aqui e encontrei o Rômulo aqui. Falei, pô, não sabia que você era adventista, Rômulo. Mas era a única pessoa que eu conheci. Os demais, primeiro, eram todos estranhos. E aí, no dia do batismo da minha esposa, o Rômulo tomou atitude, realmente, como ele era meu amigo de verdade, foi lá no meu banco e falou, por favor, se me acompanha. Mas eu fui muito contrariado, muito contrariado. Quem me viu sabe que eu estava com uma cara de quem não estava gostando, né? Nenhum sorriso. Nada, muito carrancudo, né? E aquilo eu fiz quase na marra, né? E depois pedi desculpa, porque era uma bobagem minha muito grande. Você chegou a comentar, né, ali que teria algum problema ali com o casamento, né, com o próprio Perfeito. casamento. Né? Porque eu falei, poxa, agora vai dispersar a família, né? Essa era uma preocupação muito grande na época, né? Mas era tudo uma questão de eu vir e conhecer a igreja de verdade. E de tempo, né? De tempo para conhecer, Perfeito. de tempo para Perfeito. conhecer as pessoas, de entender que realmente a Bíblia, ela traz todas as respostas. Traz todas as respostas. Não é a ideia de alguém, mas é a Bíblia, né? As respostas estão Perfeito. ali. E a igreja adventista usa muito bem isto. Ela usa a Bíblia de verdade. Então, a Bíblia, se nós cremos que a Bíblia foi inspirada, né? E eu creio, e a igreja faz muito bem feito, usando a Bíblia mesmo e não o achismo, né? Sim. E tem também uma outra pessoa que teve alguma influência na tua vinda também para a igreja, o pastor Rafael. Ah, perfeito. Conta essa parte também. Então, o pastor Rafael ele ia dar estudo bíblico lá em casa para minha esposa. Mas eu já recomendei para ela, falar, não traga pastor aqui em casa. Mas ela não deu bola, acabou levando o Rafael. A primeira vez eu não dei nem muita bola para o Rafael, né? Aí a segunda vez ela me apresentou o Rafael, por educação, fui conversar com ele e vi, poxa, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa aberta, né? E o Rafael estava ali disposto a me ouvir, realmente falei tudo o que eu achava, né? Ele ouviu, em momento algum fez alguma repreensão em cima e tal, ouviu, né? E no momento certo ele me deu as respostas, né? Daquilo que eu perguntava. E ele começou a fazer o estudo com a Salete, eu comecei a acompanhar, eu comecei a responder também, que a Salete falou assim, poxa, mas você parece que já estudou alguma coisa da Bíblia? Eu falei, não, eu já li bastante, né? Mas eu não tenho um conhecimento assim. E aí o Rafael me convidou, falou, olha, não quer fazer um estudo bíblico? E aí o Rafael foi um grande instrutor para a gente. Poxa, me ajudou barbaridade. Muito. Até mesmo porque faltava esse convite, Sim. né? Pelo que eu entendi na tua história ali, faltava esse convite. Era algo que você não iria dizer assim, olha, me dá um estudo bíblico, você ia perguntar isso? Não você ia ia. pedir? Não ia. Foi uma atitude dele muito coerente, realmente. Sim, ele entendeu que era um momento. Perfeito. Que ali que você estava já se interessando. Se você Sim. já estava começando a responder, você já estava se interessando. Mas e aí, como é que foi a trajetória ali para o teu batismo? Então, para o meu batismo. A Salete falou, olha, eu acho que você já está preparado para se batizar. Eu falei, mas eu quero estar 100% convicto, né? Eu não quero fazer as coisas para depois ter arrependimento, a mãe depois sair da igreja. Falei, não, sabe que eu gosto de fazer as coisas completas. E aí fui até onde eu achei que estava no ponto para fazer, e aí o pastor Santos convidou para a gente fazer. Na verdade, a gente queria fazer no aniversário da minha esposa, que era dia 28 de setembro, né? Mas aí era uma questão de viagem e tal, do pastor Santos não deu, o pastor falou, não, eu quero fazer o teu batismo. E porque eu era muito teimoso, ele falou, eu quero fazer desse teimoso. E aí eu fizemos dia 21 de setembro, né, de 2024, e foi maravilhoso, foi muito bom.
E também, a gente gostaria de saber dessa tua comunhão com Deus, porque depois do teu batismo, parece que algo aflorou e você começou a participar também dos ministérios aqui na igreja. Realmente eu sinto assim que eu falo que o Espírito Santo vem atuando muito forte em cima das coisas para mim, na minha vida. Eu sinto uma carência, uma necessidade muito grande de convidar as pessoas e trazer pessoas para esta igreja. E tenho feito muito isso. A princípio você não tem muito êxito, né? As pessoas às vezes você convida, acho que eu vou, não vou, mas sempre você consegue trazer. E é um trabalho que eu falo que eu me comprometi, que o nosso bairro é um bairro que precisa ser trabalhado muito forte. Nós temos muita gente aqui, não adventista, gente boa, e que falta de repente aquilo que você falou, o convite. E eu tenho feito muito isso e vejo assim um resultado muito bom. A recepção das pessoas, quando você fala, elas se recebem muito bem, te ouvem. E já ouvi coisas muito boas das pessoas, sabe? Então eu acredito que essa igreja ainda vai crescer muito aqui nesse bairro. Sim, até mesmo pelo teu testemunho, né? A tua transformação e o que você vem fazendo. Depois, então, do teu batismo, tem um tal de um projeto Alfa? Como é que aconteceu essa de você participar ali? Então, o pastor Santos me convidou a primeira vez para mim participar, eu não sabia nada como era, né? Foi no segundo Alfa. E como eu sempre gostei muito de desafio, você falar em desafio é comigo mesmo, em todos os sentidos, ou para o trabalho, ou para ajudar. E eu falei, vamos para a montanha? Eu estou nessa, tranquilamente. E fiquei muito entusiasmado. E fui e vi que era melhor do que eu imaginava, muito melhor. Eu vi que lá está o verdadeiro resgate dos homens. Quando eu falo resgate dos homens, é o resgate da família, porque eu estou resgatando o pilar da família, né? Transformar aquele homem que nós tínhamos antigamente, que era o provedor da casa, o responsável pela família, pelos filhos, o conselheiro, aos poucos no mundo foi desaparecendo, né? E o Alfa faz muito bem isso, muito bem feito. Hoje eu sou tesoureiro do Alfa e também sou o Relações Públicas também do Alfa. E isso me dá uma satisfação muito grande de poder trazer homens para Deus. Sim, até mesmo porque a família é a base e é necessário que essa família ela seja fortalecida. E nada melhor do que ter ali um Alfa. Perfeito. E quando você participou ali, eu percebo que na tua história você sempre sentiu a presença de Deus, né? Mesmo antes de vir para a igreja adventista aqui do Juvevê, você sentia a presença de Deus, você lia a Bíblia, você teve fé, né, em meio aos momentos ali, mesmo quando você se sentiu contrariado, né, que a Salete começou a participar, você se sentiu contrariado ali, foi um momento ali conturbado, mas mesmo assim, todos esses momentos, você estava perto de Deus. E como foi essa transformação? Você sentiu que algo realmente mudou no teu coração, na tua mente? Mudou muito, 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 muito a maneira de se pensar, a maneira de você ouvir as pessoas, como enxergar o mundo diferente. Eu falo que antes de eu vir para a igreja adventista eu era um homem, hoje eu sou outro, enxergando as coisas diferentes, né? Eu me preocupo muito mais com o próximo do que eu me preocupava antes, muito mais. Eu vejo hoje, eu fico angustiado de trazer as pessoas em conhecer a Bíblia, conhecer, por favor, né, conhecer. E vindo para a igreja adventista, eles vão conhecer. E as coisas são muito boas. Você vai entregar um livro para a pessoa, cada coisa que acontece que você fica assim,
O pessoal fala, poxa, mas do nada eu recebi um livro aqui, como que aconteceu, né? Eu não fiz nada para receber, mas eu falo que o Espírito Santo conduz a gente para as pessoas certas. Eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu fui com a minha esposa na livraria na CP para comprar uns livros e coloquei o carro no estacionamento. Eles têm um estacionamento que é conveniado. E eu errei o estacionamento, entrei num outro que não era conveniado. E o rapaz que me atendeu, eu peguei um livro, A Chave da Virada, e entreguei para ele. Ele virou para mim e disse assim, o que fala este livro? Eu falei, este livro vai te curar de depressão, de tristezas, ele vai te mostrar como você contornar isso. Eu falei assim, você imagine o quanto eu estou precisando. Eu perdi minha esposa. Um jovem, um rapaz de uns 20 e poucos anos, perdeu a esposa, estava numa tristeza muito grande. A gente conversou muito, eu falei, isso aqui o Espírito Santo me direcionou para mim vir aqui. Né? São coisas que acontecem assim que é só o Espírito Santo, a gente não sabe explicar, né? Que são detalhes, né? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus de detalhes. Ele cuida, e é um cuidado tão bonito, porque ele entende o que a gente precisa, né? O que você estava precisando ali na tua família, o que era necessário, o que estava faltando. E aí ele te trouxe para o Alfa. E agora que vocês estão aqui, estão participando aqui na Igreja Adventista do Juvevê, como família, como casal, o que vocês têm feito além do Alfa? A minha esposa hoje é diretora do Ministério da Terceira Idade, né? Ela é muito atuante também, é uma pessoa que gosta de estar ali ativa com as coisas e ela não gosta de assumir coisas e não fazer nada. Com ela, tudo é assim, em casa é assim, a vida dela sempre foi assim. Ela é muito ativa nas coisas dela, muito sabe? Intensa, né? Muito intensa, muito intensa. Então, e ela está felicíssima com a igreja, com o pessoal tem acolhido ela, assim, muito feliz. E Família trazendo toda, a né? netinha, né? Hoje nós estamos numa outra trajetória, né? Tem uma netinha de 6 anos e minha filha que ainda está fazendo estudo bíblico, que foi uma das... A própria netinha sempre pede nas próprias orações, quero que minha mãe se batize, quero que minha mãe se batize, e agora a gente está muito próximo de que isso aconteça. Ela já está totalmente convencida, inclusive com a guarda do sábado, ela tem uma loja online, mas falou, sábado eu não trabalho mais, né? Então, a família toda, o meu filho Bruno já se batizou junto com a Salete, que eu havia esquecido de mencionar, né? Então, a família toda adventista. E eu esqueci de comentar, eu fui até falando da minha vida, né? Só quero fazer um complementozinho aqui. Depois que eu saí do banco, eu falei, eu vou experimentar ser empresário um pouco para ver como é, né? Como lá eu dirigia vários executivos, tinha uma boa experiência em vários ramos, e nenhuma delas com domínio total, porque lá a carreira bancária te ensina a você conhecer um pouco de cada um, né? Uhum. E aí eu fui aonde primeiro montei uma empresa, uma corretora de seguros, que era o ramo que eu conhecia muito bem. E estamos com ela hoje já há 30 anos. E depois abrimos uma incorporadora também, depois de 15 anos, construindo e vendendo. Então, ficamos com essas duas empresas. E depois, por final, nós viramos investidores de estúdios para locação Airbnb. E hoje a gente colocou os investimentos nessa área. A idade vai chegando, você precisa começar a acomodar as coisas, né? Sim, mas nada disso impede a guarda do sábado. De maneira alguma. O sábado é sagrado, o sábado é santo e a gente guarda todos os sábados. Ah, Balbinotti, muito bonito, sabe? Realmente verificar, né? Entender melhor a tua história, entender que toda a tua trajetória, né? De como foi a tua família ali, família com 15 irmãos, né? 15 irmãos, uma boa base familiar que você teve ali, a tua trajetória espiritual, aquela vontade de aprender, aquela vontade de encontrar a verdade e que você acabou realmente verificando, né? E
por meio da sua esposa, né? Aliás, por meio da sua sogra, né? Da Verdade, família minha sogra. da Salete, e aí vem toda Perfeito. a gente pode dizer que é esse cuidado realmente, né, de Deus indo de pouquinho em pouquinho, né, Deus sabe o porque momento certo. exato, né, que existe, né, tempo para tudo, então existia também o seu tempo, e Deus sabe qual é o tempo de cada uma das pessoas. E por isso mesmo que eu quero te convidar agora para que você deixe uma mensagem às pessoas que também estiveram, né, passando por uma trajetória parecida com a tua, buscando a verdade, que não encontraram ainda, que estão em alguma outra denominação e estão com muitas indagações e não conseguem encontrar essa verdade. Qual é a tua mensagem que você pode deixar para elas? A mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, abra o coração, deixe se conhecer, estejam abertos para que você possa mostrar para eles o quão é bom você fazer um estudo bíblico, como esta igreja aqui faz. Sejam voluntários mesmo, aceitem de coração, porque aquele que é aceitado de coração, com certeza, Deus vai habitar nele. Deus espera que nós tomamos atitudes, né? Muitas vezes ficamos esperando, nós precisamos tomar atitude. E tomar atitude é ir buscar Deus, né? Então, eu recomendo que o ser humano faça isso, homens e mulheres. Amém, que realmente isso aconteça. Muito obrigada. Obrigado, né? Que história incrível! O testemunho do Aquilino Balbinotti nos lembra que Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Não esqueça de se inscrever no canal da TV GVV no YouTube, deixar seu like, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias, com mais uma história de fé e transformação. Até lá!